Bom, gente, bom dia, então. Tá? Vamos começar, então, a exposição de hoje. Hoje a Ana que vai falar para a gente aí sobre nefropatia por contraste. Então, muito obrigado, viu, Ana? Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou Ana Clara, sou R3 aqui de Medicina Intensiva do HC, e hoje vou fazer uma breve revisão aí sobre a nefropatia induzida por contraste. Bom, então, como que começou a história da nefropatia por contraste? Então, desde mais ou menos 1900, a gente vem estudando meios de contraste que fossem úteis para melhorar a captação de imagens, a gente poder fazer estudos aí de estruturas que não eram tão bem identificadas só através do raio-x, sendo que no começo o que a gente tinha era iodo e bismuto. Para vocês terem noção, a primeira arteriografia foi feita lá por mais ou menos foi em 1920. Lá na década de 50, começaram alguns relatos de estudos de insuficiência renal após a realização de exames contrastados, como esses dois estudos que eu trouxe aqui, ambos são da Dinamarca, da década de 50, que relataram pacientes que ficaram anúricos após a realização de uma pielografia para a investigação de uma insuficiência renal em pacientes que acabaram descobrindo ter mieloma múltiplo. Depois disso, entre a década de 60 a 2000, foram feitos vários estudos em modelos animais, principalmente usando ratinhos nefrectomizados, para tentar entender quais seriam os potenciais tóxicos renais induzidos pelo contraste. E na década de 70 até os anos 2000 foram realizados e descritos vários estudos sobre casos de insuficiência renal associados a principalmente arteriografias, o que acabou gerando aí na população médica uma certa comoção em relação ao uso de contraste ou em relação ao uso de contraste. Então, já que a gente vai falar sobre a nefropatia, eu quis trazer um pouquinho sobre os tipos de contraste. Então, os contrastes que nós usamos para a tomografia são contrastes iodados, que é o que permite a radiopacidade. E quando a gente quer usar um contraste, a gente quer que ele tenha uma alta solubilidade, seja seguro para o paciente, ou seja, tenha o menor potencial tóxico possível, tanto de nefrotoxicidade, quanto outros eventos adversos, como reações imunomediadas, né, reações alérgicas. Então, como que eram os contrastes aí, mais ou menos, quando tudo isso começou a ser relatado, lá na década de 50? Então, assim, o contraste que a gente tinha naquela época eram contrastes de alta osmolaridade, que tinham uma concentração maior de iodo, e quando a gente vai ver a osmolaridade, eles tinham cerca de umas 5 a 6 vezes a osmolaridade em relação ao plasma humano. Então, um dos principais mecanismos de toxicidade dos contrastes é relacionado à osmolaridade. Quando eu entrar em contato uma solução hiperosmolar com o nosso plasma, isso leva à ativação de produção de várias substâncias vasoconstritoras e ainda leva à degranulação mastocitária, que é responsável aí pelas reações alergênicas. Então, era o que tinha naquela época, né? Não era assim aquela maravilha, mas era o que tinha e era usado. E geralmente também usavam-se quantidades maiores de contraste para a realização de procedimentos e imagens. A partir dos anos 80, foi quando as indústrias farmacêuticas começaram a pensar na criação de novas moléculas que fossem menos tóxicas, né? Com a criação, então, o que eles fizeram? Mantiveram o anel de iodo, mas acrescentaram outras partículas, outros componentes, né, as moléculas para o contraste, que diminuíram a osmolaridade dos meios. Então, aqui a gente viu dos meios de contraste. Um de baixa osmolaridade tinha cerca de 500, e hoje em dia, a maior parte dos serviços costuma usar contrastes ou de baixa osmolaridade ou de isoosmolaridade. O que já, só por esse fato, já contribuiu para uma redução aí dos potenciais efeitos tóxicos induzidos pelo contraste. A partir daqueles estudos que foram feitos, principalmente em modelos animais, a gente conseguiu identificar alguns mecanismos que que são considerados os responsáveis pela nefropatia pelo contraste. Então, o contraste ele pode ter um efeito tanto tóxico direto para as células tubulares renais,
quanto ainda ele tem potenciais mecanismos de causar vasoconstrição renal. Então, aqui essa imagem é de uma revisão bem legal aqui que eu usei para minha revisão, que ele juntou um pouco esses mecanismos. Então, o contraste iodado, ele acaba levando a uma alteração da bomba sódio-potássio ATPase nas células tubulares renais, que acaba aumentando o afluxo renal de sódio para células tubulares distais, o que vai levar a uma vasoconstrição renal, além de poder causar diretamente tanto necrose quanto apoptose celular, o que vai levar ali como se fosse um mecanismo de uma NTA, falando de uma maneira mais simplificada. E quando a gente vê em questões neurohormonais, principalmente os contrastes hiperosmolares, eles são associados à produção ao estimular o sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentar a endotelina e diminuir fatores vasodilatadores que vão contribuir para uma vasoconstrição renal e diminuir a circulação sanguínea renal, favorecendo a trombose microvascular, ou seja, vários mecanismos que associados podem contribuir para uma piora da função renal. Acho que só da gente pensar nesses mecanismos fisiopatológicos já dá para pressupor que pacientes que tenham mecanismos de autorregulação renal um pouco debilitados fossem mais susceptíveis a esses potenciais efeitos lesivos. Bom, então, juntando esses modelos animais associado a esses relatos de caso de pacientes que tinham nefropatia, que tinham insuficiência renal após contraste, foram elaboradas, então, as primeiras definições para nefropatia por contraste, sendo que a maior parte dos estudos, aí até mais ou menos o ano 2000 e pouquinho, utilizava essa definição daqui de cima, que ele seria um aumento de 0,5 miligrama por decilitro da creatina ou em 25% da creatina basal em 48 horas após a exposição ao contraste. Em 2012, o KDIGO acabou trazendo uma nova definição, né, que é a de insuficiência renal aguda, que é o que vem sendo utilizada nos estudos mais novos, que seria, então, um aumento de 1,5 vezes na creatinina basal em 7 dias, até após a exposição ao contraste, ou um aumento de 0,3 da creatina basal em 48 horas, ou uma redução da diurese, né, abaixo de 0,5 ml por quilo-hora por mais que 6 horas após um procedimento contrastado. Acho que no nosso contexto de UTI, a gente tem que pensar uma coisa. Essa definição, principalmente a do KDIGO, principalmente essa do 0,3, eu acho que ela é uma definição com alta sensibilidade e baixa especificidade, porque acompanhando nossos pacientes aqui em ambiente de UTI, é muito comum a gente ver uma oscilação da creatina ao longo dos dias, mesmo que a gente não identifique um insulto responsável por essa piora discreta, e que às vezes no meio disso o paciente acabou fazendo um exame contrastado ou fez algum procedimento que precisou de contraste, e a gente colocar isso tudo, definir como o contraste sendo responsável por essas pioras discretas nesse contexto, só pelo uso de contraste, acho que seria uma visão um pouco simplista. Então, acaba que pode ser uma definição que envolve muitas coisas aí, fora o contraste. Bom, então eu quis trazer alguns estudos aqui que eu achei mais relevantes para a gente tentar entender um pouco, então, essa questão da nefropatia por contraste, com alguns comentários sobre os estudos que eu acabei vendo. A maioria dos estudos de nefropatia por contraste são estudos retrospectivos, porque é difícil você fazer um estudo prospectivo, principalmente tendo um estudo do tipo caso controle, onde você colocaria uma população para receber contraste, a outra não, por questões éticas de que o contraste pode alterar condutas aí relevantes para os pacientes. Na maioria deles também, tanto a indicação do uso de contraste quanto de uso das medidas nefroprotetoras eram baseadas na indicação clínica. Então, assim, não eram estudos cegos. Então, se o paciente já tinha uma creatina prévia alterada e o médico julgasse que não seria seguro para o paciente fazer, ele já não acabava não recebendo. Então, a maior parte dos estudos mostram que os pacientes que têm já a creatinina alterada prévia acabam recebendo menos contraste.
No começo, até a década de 80, por aí, eram usados os contrastes com alta osmolaridade, mas desde meados da década de 90, a tendência é que o uso de contraste seja o de baixa osmolaridade ou então o isosmolar. E para praticamente todos os estudos, pacientes renais crônicos dialíticos já eram excluídos, né, por motivos óbvios que não cabe aqui. Então, trouxe um estudo aqui que é eu trouxe 2 estudos que eu utilizei mais ou menos como modelos de estudos de onde foram levantadas essas hipóteses de nefropatia por contraste em humanos. Então, esse estudo aqui é um estudo da Universidade de Michigan que avaliou a incidência de insuficiência renal aguda após uma intervenção coronariana, tentando avaliar a incidência, os fatores de risco e a relação com a mortalidade. Para isso, então, eles avaliaram eles avaliaram entre 1993 e 1994 1.826 cateterismos seriados, que foram realizados com contraste, na maior parte deles, com baixa osmolaridade, mas podia acabar recebendo contraste de alta osmolaridade. E eles dividiram os pacientes em diabéticos ou não diabéticos para tentar avaliar uma possível associação do fator diabetes como um principal. Esses pacientes podiam ter realizado tanto intervenção coronariana de emergência ou eletivas, e não foram utilizadas medidas preventivas nesse estudo. E eles definiram, então, como uma possível insuficiência renal aguda os pacientes que tinham aumento de creatina maior ou igual a 25% nos 5 dias após o cateterismo. Quando a gente vê aqui, então, as características de base dos pacientes, então, eles dividiram, né, em diabéticos e não diabéticos, tinham predomínio de pacientes não diabéticos, que tinham uma idade de mais ou menos 65 anos, com uma creatina basal cerca aí de 1,3, 1,2. Eram grupos bem semelhantes e, quando eles avaliaram os 2 desfechos primários, que era a insuficiência renal aguda, comparando entre os diabéticos e não diabéticos, os pacientes diabéticos, nesse contexto todo, de pós-cateterismo, tanto emergencial quanto não emergencial, a gente viu que 19,5% dos pacientes diabéticos tiveram alguma forma de insuficiência renal, contra 12,8% nos não diabéticos. Mas quando a gente olhava a necessidade de terapia de substituição renal, apenas 2% contra quase 0,4% dos não diabéticos. Então, a maior parte dos casos, mesmo tendo insuficiência renal, pareciam não ser casos tão graves. E esses pacientes, nessa tabela, eles dividiram algumas características dos pacientes que acabaram tendo insuficiência renal com diálise. A gente viu algumas características desses pacientes. Muitos deles estavam em uso de balão intraórtico, ventilação mecânica, pacientes sépticos, ou seja, a gente, muito provavelmente, talvez tenha um componente muito maior dessas, o que a gente pode pressupor? Que tem um componente muito maior dessas outras condições do que só pelo contraste em si. Eles fizeram uma regressão logística para avaliar alguns possíveis fatores preditores independentes de insuficiência renal aguda. Eles identificaram que o clearance de creatinina, quanto maior, tinha maior correlação com a chance de insuficiência renal, assim como o diabetes e assim como a dose de contraste. Aqui ficou um pouquinho alterado, mas são esses números mesmos. E a partir disso, eles criaram essa tabelinha aqui de uma probabilidade de necessidade de diálise após um cateterismo, baseado, então, nesses fatores preditores, mostrando o quê? Que pacientes diabéticos e que tinham clearance de creatinina pior, tinham uma chance bem maior de precisar de diálise. Em questão da mortalidade, que foi de mortalidade intra-hospitalar, que também eram desfecho aqui desse estudo, o que eles viram? Que pacientes que necessitaram de diálise, de fato, tinham uma mortalidade muito maior, e aqueles que tinham insuficiência renal já tinham uma mortalidade intra-hospitalar maior do que aqueles que não tiveram insuficiência renal, que é um desfecho que a gente costuma ver aí em vários contextos, né? E entre os pacientes que desenvolveram insuficiência renal e que mantiveram necessidade de diálise, mesmo após internação, que é essa listinha preta, que a longo prazo mantiveram necessidade, tiveram uma mortalidade a longo prazo também maior. Esse perfil de estudo foi um tipo de estudo comum aí da década de 80, 90, tentando avaliar a insuficiência renal aguda pós-contraste.
após cateterismo, que foi o grande ápice aí da possível nefropatia por contraste, e ele serviu para a gente tentar levantar alguns possíveis fatores de risco, né, como nesse estudo ele fala de diabetes, o clearance de creatinina e a dose de contraste. Eles ressaltam que, mesmo nesse contexto, que o paciente podia fazer CAT emergencial ou não, a insuficiência renal aguda não é algo tão comum, mas quando acontece, parece estar associada com maior mortalidade. Esse outro estudo aqui que eu trouxe, ele é um estudo parecido, que eu trouxe também para trazer um pouquinho mais essa parte histórica aí, para a gente tentar entender da onde que saiu, então, tudo isso. Então, assim, aqui esse estudo ele ficou bem conhecido, é o estudo do Rihal, que ele fez uma análise retrospectiva entre os anos 96 a 2000 de cateterismos seriados na Mayo Clinic, também cateterismos emergenciais ou cateterismos eletivos, onde os pacientes eram tratados profilaticamente a critério médico e praticamente não tinha critério de exclusão, exceto o paciente que não concordou em participar, onde foi definida a insuficiência renal aguda pós procedimento contrastado como um aumento da creatinina em meio após 48 horas. Ele teve um N bem grande de pacientes nesse estudo, teve um N de 7.586 pacientes, onde foi mostrado que só 254 pacientes, um equivalente a 3,3%, tiveram insuficiência renal aguda através dessa definição e apenas 20 desses 7.500 precisaram de diálise. Quando a gente vai destrinchar um pouquinho os dados desse estudo, a gente vê algumas características, né? Então, aqui estão divididos entre os pacientes que tiveram insuficiência renal versus os que não tiveram, que foi a grande maioria. Quando a gente olha os pacientes que tiveram, então eram pacientes que... quando a gente olha os pacientes que tiveram insuficiência renal, muitos deles tinham infarto, teve uma maior prevalência de infarto recente, necessidade de cateterismo por infarto, pacientes eram mais graves, então tinha a maior prevalência de choque, pacientes tinham mais diabetes, mais hipertensão do que os outros pacientes, e também tinha um número maior de necessidade de procedimentos de emergência comparado com aqueles que não tiveram insuficiência renal, ou seja, eram pacientes mais graves, que foram esses que acabaram evoluindo com mais IRA. Eles também fizeram algo parecido com aquele estudo anterior lá de Michigan, tentando avaliar a associação de diabetes e do clearance de creatinina, e também teve essa possível associação, teve essa associação de que pacientes já diabéticos, mesmo aqueles que tinham creat até 1,9, tinham um risco maior de insuficiência renal aguda, assim, e quando o paciente já tinha uma creatinina maior que 2 prévia, né, no momento que ele foi fazer o exame, ele tinha um risco muito maior de ter insuficiência renal aguda, por esses dados aqui. E aqui ele comparou os riscos do diabéticos versus não diabéticos. Então, ele tentou, nesse estudo, ele também avaliou outras possíveis variáveis associadas ao desenvolvimento de IRA, sendo que algumas aqui pareciam, de fato, ter alguma associação, né? Diabetes, infarto antes do procedimento, doença vascular periférica, mas principalmente a creatinina prévia, né? Taxas de filtração glomerular menores no momento da realização do exame. Então, a partir de estudos como esse, foi da onde saiu o que a gente muitas vezes vê, foi a partir disso que foram pensados em protocolos de, talvez, nefroproteção para os pacientes considerados como alto risco, às vezes não fazer um procedimento para um paciente que já tenha uma disfunção renal. Então, esses estudos começaram a trazer um pouco isso. Quando a gente viu dos pacientes que tiveram óbitos, né, do número, na mortalidade intra-hospitalar, os pacientes que tiveram insuficiência renal tiveram uma mortalidade maior, mas quando a gente vai ver as causas de morte, a gente vê que a maior parte deles tiveram causas de óbito cardíacas, eram pacientes que tinham um perfil de gravidade maior, que acabaram evoluindo a óbito por causas cardiológicas, e apenas uma minoria desses casos teve óbitos por causas não cardíacas. Então, de fato, parece que eram pacientes mais graves, que evoluíram com mais IRA, e que faleceram mais, já que já eram pacientes mais graves. Esse estudo trouxe aqui também o diabetes e a doença renal crônica prévia como possíveis fatores de risco associados.
E o que eles citam nesse estudo é que quem tem IR após o cateterismo tem um maior risco de morte intra-hospitalar, apesar do tanto de insuficiência renal aguda que teve, poucos pacientes precisaram de terapia de substituição renal. O que me pareceu vendo aqui essa questão dos óbitos é que talvez a insuficiência renal aguda nesse contexto de paciente tenha sido só mais um marcador de gravidade para esse perfil do paciente do que uma consequência em relação ao uso do contraste ou não. E foi a partir de estudos como esse, então, que começou, como esses estudos que eu mostrei, somado a alguns estudos, ensaios clínicos, relatos de caso, que começou toda essa questão dos possíveis riscos do contraste, da nefropatia, e aí a gente começou a pensar, depois dos anos 2000, numa questão de, será que, na verdade, a gente não está vendo muito mais a questão de outros fatores que podem estar causando insuficiência renal aguda do que o contraste em si? Porque até então, a maior parte desses estudos não tinham estudos do tipo caso controle, não comparavam usar contraste com não usar contraste, e aí começamos a repensar nessas questões e fazer novos estudos para tentar entender isso um pouco melhor. Porque parecia até agora que o contraste era só mais uma coisa no meio disso tudo. Bom, então vamos lá. Então, o Isbord, ele é um pesquisador da Pensilvânia que fez vários estudos aqui para avaliar a incidência de insuficiência renal em vários contextos. E nesse estudo aqui, o que ele avaliou? Ele fez um estudo prospectivo observacional de pacientes com 421 pacientes entre 2005 e 2006, que já tinham uma taxa de filtração glomerular menor que 60, que eram os pacientes que, a partir dos estudos prévios, pareciam ter maior risco para insuficiência renal, internados e ambulatoriais. Desses internados, foram excluídos os pacientes com outros fatores que poderiam ser associados a desenvolvimento de insuficiência renal. Pacientes com aneurisma de aorta, pacientes que estavam hipotensos, precisavam de inotrópico, ou seja, pegou pacientes internados mais estáveis, avaliou a creatinina de base deles e a 48 a 96 horas após a realização de uma tomografia com contraste, com uso de contraste de baixa e média osmolaridade, a nefroproteção ficava a critério médico, sendo que praticamente os pacientes ambulatoriais que iam fazer um procedimento eletivo não fizeram nefroproteção e uns 20% dos pacientes internados acabaram recebendo hidratação. Aqui, os grupos, então, a gente vê que os pacientes tinham, em média, uns 70 anos, eram pacientes que tinham um percentual de diabetes entre uns 40% e que tinham uma creatina média de 1,4. Quando a gente vai ver, então, o que mais que ele fez? Ele dividiu, então, ele definiu como o aumento da creatinina em maior ou igual a 20%, e ele estratificou pacientes que tiveram aumento maior ou igual a 25, maior ou igual a 50, maior ou igual a 100, para tentar identificar qual que era, de fato, a gravidade da insuficiência renal que esses pacientes tinham. Olhando todos os pacientes, tanto os internados como os ambulatoriais, ele viu o quê? Que dos 300, de cerca de 300, e ele tinha 421 pacientes, que no final das contas sobrou 367 pacientes, ele acabou vendo o quê? Que a incidência de insuficiência renal aguda foi cerca de 6,5%, dava cerca de uns 7% quando você usava o critério maior ou igual a 25%, e cerca de 13% quando usava esse critério de aumento da creatinina. Quando comparava os pacientes que já tinham uma TFG menor que 45, de fato, eles pareciam ter um pouco mais de insuficiência renal, e para praticamente todas as situações, os pacientes internados tinham mais do que os pacientes ambulatoriais. Entre os pacientes que tiveram insuficiência renal, só um teve um aumento de creatina maior que 1 miligrama por decilitro. Então, no geral, os pacientes que tiveram. Então, o que esse estudo fez? Ele tentou excluir os pacientes que tinham outros fatores potenciais para levar à insuficiência renal aguda, tentou avaliar de uma maneira mais isolada o uso de contraste, não teve tanta incidência assim,
teve uma incidência considerada até que baixa, e os pacientes que tiveram insuficiência renal não parecem ter tido insuficiência renal grave. Isso não levou ao aumento na necessidade da internação e também não teve relação com óbito em 30 dias. Principalmente nos pacientes ambulatoriais, eles tiveram um risco praticamente muito pequeno de desenvolvimento de insuficiência renal aguda após tomografia com contraste. E eles também avaliaram aqui, nesse estudo, possíveis associações, onde eles chegaram aqui, que os que tiveram maior relevância. Insuficiência cardíaca parecia estar associada a um risco um pouco maior, assim como uma creatinina prévia maior ou igual a 1,5, como mostrou nos outros estudos, e quando usava uma dose de contraste maior que 100 ml. No geral, eles usaram aqui uns 150 a 250 ml. Quando a gente olha esse estudo, parece, então, que nos pacientes ambulatoriais, esse risco de insuficiência renal aguda após uma tomografia com contraste é pequeno, mas, principalmente em relação aos pacientes já ambulatoriais, em relação aos internados, mas e os nossos pacientes da UTI, né? Que são pacientes que têm outras variáveis e pacientes que têm uma gravidade muito maior. Será que isso se mantém? Então, para isso, eu trouxe alguns estudos aqui que eu achei legais para a gente ver também. Então, aqui foi um estudo realizado no Departamento de Emergência nos Estados Unidos, para avaliação de incidência de insuficiência renal aguda após contraste em pacientes sépticos, que foram definidos como eram pacientes que tinham mais que 18 anos, que preencheram critérios para sepse baseado no sepsis 2, e que foram divididos em 3 grupos: pacientes que fizeram tomo com contraste versus tomo sem contraste versus aqueles que nem tomografia fizeram. Viram uma creatinina antes e repetiram entre 48 a 72 horas depois. Os grupos, quando a gente vê os pacientes que fizeram tomografia aqui mostrava a divisão dos grupos, eles tinham características parecidas, mas quando a gente vê no final das contas, a tabela de incidências, a gente vê que os pacientes que tinham, então, uma taxa de filtração glomerular já menor que 60, acabavam tendo mais pacientes que não faziam tomo ou não recebiam contraste em relação aos que recebiam, o que já poderia gerar um viés de seleção em relação aos pacientes que tinham uma TFG maior que 90 na entrada. Quando você vai ver a incidência de insuficiência renal, então, nesses 3 grupos, quem recebeu contraste parecia ter um risco menor de desenvolver, mas na verdade o que aconteceu após pareamento, isso não teve diferença, eles fizeram depois um pareamento de 1 para 1 desses pacientes para tentar excluir esse viés de seleção, e pareceu não ter diferença entre quem recebeu contraste ou não recebeu contraste, ou aqueles que receberam contraste ou nem fizeram tomografia. Ou seja, aqui, na verdade, não é que esses pacientes têm um risco menor recebendo contraste. A verdade é que os pacientes que já têm uma disfunção renal prévia são menos propensos a receberem contraste, que é um dos vieses que esse estudo, inclusive, ressalta. Mas achei interessante porque após pareamento pareceu que as incidências foram parecidas. Uma coisa também que esse estudo ressalta é que eles usaram nessa época critérios do SAPS-2, então tiveram muitos pacientes que tiveram tempo de internação curtos e que às vezes eles não chegaram a ver se desenvolveram insuficiência renal aguda por conta do tempo de internação, mas que provavelmente eram pacientes que não desenvolveriam. Esse outro estudo aqui, também do contexto de UTI, é uma UTI cirúrgica da Holanda, que avaliou, foi um estudo retrospectivo unicêntrico que avaliou entre 486 tomografias, né, de 321 pacientes, alguns pacientes fizeram mais que uma tomografia no período entre 95 a 2003. Os pacientes fizeram tomografia de abdômen com contraste e foram reavaliados em 48 horas para tentar identificar um aumento da creatinina em pelo menos meio. Nesse estudo, praticamente todos os pacientes foram submetidos a protocolo de hidratação, conforme era orientado, conforme era a praxe no serviço, e a partir do ano de 2000, alguns pacientes eles passaram a incluir N-acetilcisteína. Quando a gente vai ver as características dos pacientes, eles dividiram aqui os pacientes, então, de um total, eles acabaram ficando com 330
316 pacientes, 310 não tiveram nefropatia que eles consideraram como induzida por contraste, e 6 pacientes desses 316 tiveram nefropatia considerada como induzida por contraste. Diferente dos outros estudos, eles não tinham não tinha um número tão grande de pacientes diabéticos. E quando a gente vai ver o perfil dos pacientes dessa UTI cirúrgica, a gente vê que eles tinham pacientes, principalmente em pós-op de cirurgia abdominal, sendo que a grande maioria eram pacientes que fizeram cirurgias de emergência, que tinham precisado de ventilação mecânica, que tinham tempo de internação já mais que 2 dias. A diferença que a gente vê é que quem teve insuficiência renal eram pacientes que já tinham uma creatinina no momento do exame um pouquinho mais altas, como a gente consegue ver aqui. Quando a gente olha isoladamente esses 6 pacientes, a gente vê que eram pacientes que já estavam em choque séptico, que tinham diagnósticos graves, e que talvez, o que esse estudo levanta, é que talvez fossem pacientes que de fato já até estivessem no contexto de uma insuficiência renal aguda e que foram submetidos à tomografia com contraste, e eles não conseguiram avaliar exatamente qual foi o papel do contraste, mas de qualquer maneira, o que eles consideraram como insuficiência renal pós-contraste foi uma incidência baixa, né? Foi só 6 pacientes de 316 e que provavelmente o contraste nem teve um papel tão relevante assim. Mas o que eles quiseram ressaltar nesse estudo foi que em pelo menos 50% das tomografias realizadas isso teve implicação, elas tiveram implicações terapêuticas como drenagem de coleções, relaparotomia, ou seja, mesmo que o contraste tenha tido algum papel nesses pacientes que tiveram insuficiência renal aguda, muito mais pacientes se beneficiaram da realização da tomografia com contraste. Por fim, eu trouxe um estudo aqui, ainda falando sobre a nefropatia em UTI. Esse aqui é um estudo bem bacana do McDonald, que é também um grande pesquisador em nefropatia por contraste, que ele fez um estudo baseado em propensity score, né? Ele fez um match eu vou explicar mais para frente, mas enfim, como que foi esse estudo? Foi um estudo retrospectivo unicêntrico, onde ele fez o pareamento por score de propensidade de pacientes em UTI que fizeram tomografia com ou sem contraste e avaliou quem teve nefropatia induzida por contraste, pacientes que precisaram de diálise de emergência e a mortalidade desses pacientes. Ele tinha uma população inicial de cerca de quase 66 mil admissões em UTI entre 2006 a 2014. No final, retirando pacientes que não foram submetidos à tomografia, ou que já dialisavam previamente, ou que não tiveram acompanhamento de creatinina, ele acabou tendo um N de 6.877 pacientes, que foram divididos entre desses 6.877, 4.351 receberam contraste, e 2.526 não receberam contraste. E ele subdividiu esses grupos, que recebeu contraste e o que não recebeu, e avaliou quem tinha TFG menor que 45 e quem tinha TFG maior que 45 antes do pareamento. Eu vou mostrar a tabela de características de base, mas nesse estudo, o que ele percebeu? O grupo dos pacientes que receberam contraste, eles tinham uma Apache melhor, tinham menos comorbidades e uma creatina basal menor. Ou seja, mais uma vez aquilo, né? De um viés de seleção nosso, enfim, ou um julgamento médico de fazer contraste em quem tem uma função renal melhor e talvez ter uma propensão a não fazer em quem tem uma pior. E avaliou a incidência de IRA determinada através dos critérios do CADIGO. Para tentar reduzir, então, esse viés de seleção, ele identificou os pacientes e depois disso ele fez um pós-pareamento de um para cada paciente, de 1 para 1, como eu vou mostrar nas tabelas a seguir. Então, a gente vê aqui que eram pacientes que tinham, em média, 65 anos, eram grupos parecidos, exceto por aquelas características de terem função renal melhor, uma Apache melhor, do que os pacientes que não receberam contraste. E ele avaliou, então, dentre os pacientes com TFG menor que 45, que receberam contraste e não receberam contraste, qual que foi a incidência de insuficiência renal. Analisando os dados de uma maneira não ajustada, a gente vê que a incidência total baseada no CADIGO foi parecida entre os grupos.
Pós-MET, também, ela foi um pouquinho maior no paciente que recebeu o contraste. E quando a gente vai olhar, então, assim, nos subgrupos, quando a gente vê, teve uma incidência maior de uma IRA CADIGO 1 do que uma IRA CADIGO 2, do que a IRA CADIGO 3, mas, curiosamente, os pacientes aqui, após o MET, foi identificado que os pacientes acabavam dialisando mais, esses que tinham uma TFG menor, e tinham uma mortalidade um pouquinho maior. O que é um pouco estranho, né? Porque eles não incluíram como necessidade de diálise como IRA CADIGO 3, eles colocaram aqui só como pela elevação da creatina, mas eu vou citar isso um pouquinho mais para frente. Quando a gente olha os pacientes que tinham, mas uma coisa que eu, só voltando, perdão, então a diferença, mesmo entre os pacientes que já tinham uma doença renal prévia, a diferença de incidência entre ter recebido contraste ou não eram pequenas. Quando a gente vê os pacientes com uma TFG maior que 45, eles basicamente, em todas as avaliações, eles tinham quase que a mesma incidência de insuficiência renal aguda e dialisaram numa mesma proporção. Então, esse estudo, ele levantou algumas coisas aí que eu achei interessante. Então, tanto para o grupo que tem uma TFG menor que 45 ou maior que 45, eles não tiveram diferença estatística entre desenvolvimento de insuficiência renal, mas em relação ao contraste versus no contraste. Quando a gente olha a necessidade de diálise, a gente vê que no grupo que já tem uma TFG mais baixa, eles acabaram dialisando mais. O que o estudo até levantou que talvez nós tenhamos uma propensão a querer dialisar mais os pacientes que já tinham uma disfunção renal prévia. Quando a gente vê a incidência global da insuficiência renal aguda no grupo taxa de filtração glomerular, apesar de não ter tido diferença quando você subequivale, ele tem uma diferença no começo. O que ele questiona se o paciente já não estava fazendo insuficiência renal aguda por outras causas. Então, depois de tudo isso, né, a gente fica pensando, então, o que seguir, né? Porque os primeiros estudos mostravam um aumento parecia ter alguma possível relação, e os novos estudos agora, principalmente da década de 2000, vem falando, a partir de 2000, vem mostrando que talvez o contraste não tenha um papel tão importante assim, principalmente no nosso contexto de paciente que tem 1000 fatores para ter insuficiência renal aguda. Então, eu fiz um resuminho aqui. Então, no início, quando a gente usava o contraste que era mais hiperosmolar, que usava quantidades maiores de contraste, e a gente se baseando em estudos onde você avaliava várias coisas ao mesmo tempo no paciente, o contraste estava lá no meio, talvez isso até pudesse fazer muito sentido. Esses estudos, basicamente, uma coisa que muitos deles mostraram é que quem tem doença renal crônica prévia, de fato, parece ter mais insuficiência renal aguda após situações de insulto, como, por exemplo, o uso do contraste. Do diabetes, apesar desse estudo, os estudos que eu trouxe falam que é um possível fator associado, mas em outros estudos ele teve efeito nulo, então ele ficou meio que como interrogado. Nas tendências mais novas, atuais, a gente vê que existe uma tendência a gente está tentando, parece que a incidência de nefropatia por contraste, de fato, ela é superestimada, e que mesmo quando ela ocorre, às vezes a gente tem elevação isolada da creatina, mas sem repercussão, como a gente viu aqui nesses últimos estudos. Os pacientes não precisaram de tanta hemodiálise e não tiveram mortalidade elevada por conta disso. E lembrar que, principalmente no nosso contexto de paciente de UTI, é muito difícil estudar isso isoladamente. Então, talvez o contraste seja apenas uma cereja do bolo no contexto do paciente com múltiplos fatores para insuficiência renal aguda. Agora, falando só um pouquinho rapidinho sobre, então, principalmente para esses pacientes que já eram renais crônicos, sobre a questão da prevenção do uso da nefropatia por contraste. Então, baseado em tudo isso, a partir de estudos aí lançados também nos anos 80, 90, principalmente estudos que não tinham caso, controle, como eu falei,
Muitos guidelines atualmente indicam a hidratação, como o Colégio Americano de Radiologia, a Sociedade Europeia de Cardiologia, indicam o uso de hidratação endovenosa antes e após o procedimento contrastado. E foram estudados também tanto o bicarbonato, depois, por conta do volume e o perfil de paciente, que muitas vezes pode ter insuficiência cardíaca, não tolera tanto volume, foi estudado o bicarbonato isolado, e posteriormente a N-acetilcisteína. Esses dois últimos com um potencial aí de diminuir a formação de radicais livres e diminuir aquele estresse renal causado pelo contraste. Bom, então trouxe 3 estudos aqui, um pouquinho só para a gente tentar entender, então, se vale a pena fazer prevenção ou não, apesar do que está citado aí nesses guidelines. Aqui é um estudo Amazing, que foi realizado agora, comparou tomografias computadorizadas com contraste realizadas entre 2004 a 2016 em pacientes com uma taxa de filtração glomerular com 30 a 60, com N de 660 pacientes, e ele comparou fazer hidratação endovenosa ou não. Se o paciente que recebia hidratação, ele podia receber uma dessas 2 estratégias, né? Então, ou o que eles chamam de uma forma rápida de hidratação, que era um volume maior só antes do contraste, ou então o paciente podia fazer o procedimento lento, que era um volume menor, 12 horas antes e 12 depois, e avaliou creatina antes do procedimento, 2 a 5 dias após e 26 a 35 dias após. Bom, quando a gente vê os grupos dos pacientes, eles eram muito equivalentes, tinham uma TFG prévia aí em torno de... aqui ele dividiu como 60 a 45, mas ficou aí quase que metade, 60 a 45. Bom, e o que esse estudo mostrou para pacientes ambulatoriais que realizaram tomografia de contraste, comparando o grupo hidratação, que é o grupo H+, com o grupo H-, não teve diferença em relação à incidência de nefropatia por contraste. E quando eles avaliaram também o outro desfecho primário, que era de custo-efetividade, a gente vê que avaliando o tempo de internação, material, suporte técnico, os pacientes que receberam hidratação endovenosa antes da tomografia tiveram um custo quase que o dobro em euros de pacientes que não receberam hidratação. Então, e quando a gente vai ver também, eles avaliaram também isso do período intra-hospitalar, que eu falei. Olhando no período de 26 a 35 dias pós o uso de contraste, também não teve diferença. Os pacientes, nenhum paciente teve caso de óbitos relacionado a isso. Os óbitos que tiveram não tiveram correlação nenhuma com insuficiência renal. Nenhum paciente precisou de diálise, tanto no grupo que fez hidratação como no grupo que não fez hidratação, mas comparando os pacientes que fizeram hidratação, eles tiveram mais congestão e mais hiponatremia, provavelmente dilucional, e também um pouquinho mais de arritmia. Eles ressaltam aqui que o estudo foi unicêntrico, eles precisavam de um N maior do que eles conseguiram, mas acho que esse estudo já traz algumas hipóteses aí para a gente em relação a hidratar ou não o paciente. Falando um pouquinho mais ainda sobre a prevenção, em relação ao bicarbonato de sódio, esse é um estudo que, inclusive, está lá no nosso aplicativo da residência. É um estudo do JAMA, agora, bem recente, do ano passado, onde eles compararam você não fazer hidratação com fazer 250 ml de bicarbonato, 1,4%, 1 hora antes da tomografia com contraste, também em pacientes não emergenciais, que foi realizado entre 2013 a 2016 em pacientes que já tinham disfunção renal, ou pacientes que tinham um clearance entre 30 a 44, ou quem tinha clearance entre 45 a 59, e outros fatores de risco, diabetes, insuficiência cardíaca, vasculopatia, mais idosos, ou que iam receber uma dose maior de contraste. As características dos grupos também eram bem semelhantes entre os pacientes que não receberam nenhuma medida versus os que receberam bicarbonato de sódio. E também aqui não teve diferença na insuficiência, em incidência de insuficiência renal aguda, em aumento de creatina entre 7 a 14 dias após tomografia. Não teve diferença entre os grupos, mas também não teve diferença em questão de congestão, como mostrou o outro estudo. E por fim,
Falando um pouco da N-acetilcisteína, que também foi uma outra medida que algumas sociedades recomendam, apesar de realmente não ter muita evidência para isso. Nesse estudo aqui, que é um estudo brasileiro, que foi promovido pelo HCOR, eles fizeram um estudo prospectivo randomizado em 46 centros brasileiros entre 2008 e 2010, para fazer a intervenção de dar 1.200 miligramas de N-acetilcisteína de 12 em 12 horas, né, por 48 horas, antes e depois um cateterismo, comparando com placebo. Os pacientes podiam ter feito ou CAT, intervenção, ou ter feito angiografia coronária ou de vasos de membros inferiores, e eram pacientes que, assim como o outro estudo, tinham algum fator de risco, né? Ou creatinina maior que 1,5, ou idade maior que 70 anos, ou diabéticos, ou estavam hipotensos. Quando a gente vai ver as características de base dos pacientes, também eram grupos muito semelhantes. A maior parte dos pacientes fez cateterismo apenas diagnóstico, e nesse estudo eles recomendavam fazer hidratação ou com NaCl ou com bicarbonato, que em ambos os grupos eles acabaram recebendo alguma forma de hidratação muito semelhante. Como a gente vê aqui, 97,9 versus 98,5. E aí, mais uma vez, a gente viu que usar a N-acetilcisteína também não mudou nem a incidência de insuficiência renal aguda, nem a necessidade de diálise e nem a mortalidade. Mortalidade intra-hospitalar em 30 dias. Então, algumas conclusões que eu tirei de tudo isso, né, resumindo aqui, depois de tantos dados, falando um pouco da história da nefropatia por contraste. Acho que no momento anterior, assim como tudo na nossa vida, né, medicina é uma coisa dinâmica, no momento anterior, onde a gente usava contrastes que teriam, pelo menos fisiopatologicamente, potencial mais nefrotóxico em maiores quantidades, houve muito sentido em estudar isso. Hoje em dia, nós usamos contrastes que são muito menos nefrotóxicos, e a tendência dos estudos de hoje em dia é que isso, que de fato não parece ter uma associação tão grande entre contraste e insuficiência renal aguda. Em relação às medidas de prevenção, eu não achei isoladamente estudos de prevenção em pacientes de UTI, mas acho que a gente sempre tem, como mostrei até agora, não esses novos estudos que foram feitos de uma maneira mais elaborada, mais controlada, mostrou que nenhuma medida teve, de fato, algum benefício para prevenir insuficiência renal aguda ou desfechos mais graves. Os pacientes que, quando desenvolvem insuficiência renal aguda e que são atribuídas pelo contraste, parece ser uma insuficiência renal muito leve, que também não vai mudar desfechos mais graves. E lembrar que quanto a essas medidas de prevenção, principalmente a questão de hidratação, balanço hídrico positivo, isso pode ter desfechos graves para os nossos pacientes, né, baseado aí no que a gente vê de balanço positivo em UTI. E a conclusão maior que eu tirei de tudo isso acho que também não é porque os estudos estão mostrando não ter tanta interferência que a gente vai sair fazendo tomografia com contraste para todo mundo, principalmente para talvez aqueles pacientes que já têm uma doença renal crônica prévia, mas que se o paciente esse exame de imagem vai mudar alguma conduta para o paciente, principalmente uma conduta mais importante, a gente tem que fazer, porque a gente não deixa, por exemplo, de usar, às vezes, um antibiótico nefrotóxico se o paciente tem uma cultura, apesar que mesmo o paciente tendo alguma nefropatia, a gente não deixa de usar vanco para um paciente que tem um aureus vanco R na corrente sanguínea, aumento cardíaco por um aureus vanco R. Então, acho que tudo é questão de pesar aí, como tudo, né, potenciais benefícios e riscos. Obrigada. Bom, gente, perguntas aí para Ana, muito bom, né? Nenhuma dúvida, gente?
Como é que vocês têm feito aí no dia a dia das UTIs? Fantástico. A gente só fazer um comentário, que acho que segue muito o que aconteceu com a história da nefropatia por contraste, todos os estudos que a gente tem, com bicarbonato, com cisteína, hidratação, segue muito do que a gente já viu acontecer aí no passado recente com proteção para o sangramento gastrointestinal, que a gente estava estudando como fazer prevenção de um negócio que a gente não sabia se existia, né? Aqui em especial acho que é um pouco diferente, porque deve existir, mas para um subgrupo de doentes bem especial, né? Aquele grupo que é bem ruim, né? A gente já tem insuficiência renal, que está sofrendo mais alguma agressão, enfim, a gente também não sabe direito quem são esses pacientes. E que assim, que o contraste aparentemente altera, por exemplo, aí a história dos radicais livres na urina, isso parece que realmente acontece, mas qual que é a repercussão clínica disso? É X, né? Então, mas eu acho que tem que sempre dar um passo atrás quando vai fazer qualquer exame dentro do dente da UTI, desde exame de laboratório até exame simples de coleta de sangue no catéter até exame de imagem, né? Precisa ser feito. A qual é o motivo de fazer a tomografia? Para ver como é que está. Para ver como é que está e que você não tem certeza do que você está querendo ali. Então, a gente precisa parar e pensar. Tá? É que, claro, nem tudo que a gente vai fazer é com certeza, ó, vou procurar isso. Mas no automático também não dá para sair pedindo exame, né? Bom, gente, perguntas então? Bom, então vamos almoçar. Bom apetite aí para todos. Obrigado, Ana. Muito bom, né?